Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. A verdade é que eu estava carente, machucada, me sentindo rejeitada dentro da minha própria casa. E quando alguém apareceu me tratando com gentileza, me ouvindo, me enxergando de verdade, eu me permiti sentir. Olha, eu não estou dizendo que foi certo, mas foi real. Bom, eu e o Júnior estávamos casados há pelo menos 8 anos. E confesso que a nossa relação mudou bastante depois que nos casamos. Antes disso, ele era amigo, parceiro, compreensivo e a gente se entendia super bem. E mesmo com a mãe dele se intrometendo. Olha, sinceramente, desde o começo do nosso namoro, a minha sogra manipulava o Júnior, mas estávamos tão apaixonados que ele não dava muito ouvido e nem corda para ela. Então ela não atormentava tanto quanto atormentava os outros filhos. As minhas cunhadas viviam em conflitos com a dona Joelma. Os meus cunhados preferiam se manter neutros, sem defender nenhum dos lados. E em alguns momentos, olha, eu achava que essa postura deles até fazia sentido, mas em outros me parecia uma forma de se isentar da situação. E para ser sincera, às vezes eu até concordava com a dona Joelma, porque as minhas cunhadas realmente passavam dos limites. E às vezes eu concordava com as meninas, porque a dona Joelma também ia na casa delas dizer o que elas deveriam fazer. E aí, meu bem, o pau quebrava. E como eu sempre aprendi a respeitar os mais velhos, muitas vezes eu preferi me fazer de surda para evitar conflitos com a minha sogra, porque eu não queria viver em pé de guerra com ela, sabe? Para mim, manter a paz valia muito mais do que entrar em discussões que não levariam a lugar nenhum. E quando o Júnior vinha mandado pela mãe, eu já pedia para ele prestar atenção e falar comigo direito. E então, no começo, a gente tinha um bom relacionamento. Sabíamos nos respeitar, entender o limite um do outro, mas com o passar dos anos, o Júnior foi mudando. Ele começou a levar o nosso casamento de qualquer jeito. Falava comigo gritando e às vezes sem o mínimo respeito. E isso foi gerando um grande desconforto em nós. E para piorar, a minha sogra vinha em casa só para apontar o que eu não fazia. Dizia que o Júnior precisava era ter postura de marido, que eu fazia o que bem queria. E no tempo dela, as coisas não eram daquele jeito. E o pior de tudo é que ele concordava com a mãe. E em vez de me defender, ele começava a me humilhar, dizendo que eu não passava os ternos dele como a mãe, que eu não sabia nem passar uma camisa direito. E ainda tinha a coragem de falar que quando era solteiro, tudo dele era sempre impecável. E para não dar mais pano para manga, eu só ficava ouvindo os dois. Mas assim que a dona Joelma ia embora, eu rasgava o verbo. Deixava bem claro que as mesmas mãos que eu tinha, ele também tinha. Se não estava satisfeito com as roupas, que ele mesmo passasse ou que pagasse alguém para fazer aquilo. E se fosse para reclamar de passar as roupas, os meus vestidos, ele não passava e eu não saía por aí falando dele. E mais, eu não era uma desocupada. E do mesmo jeito que ele trabalhava,
eu também trabalhava. Mas o Júnior me desmerecia, sabe? Dizia que o meu trabalho não era nada, que eu só ficava sentada, na frente da tela do computador enquanto ele tinha que lidar com pessoas, com o dinheiro delas, como se o que eu fazia não tivesse valor, como se só o trabalho dele fosse difícil e importante. E aquilo, me chateava, mas ele não percebia. Bom, e eu acabei engravidando do nosso filho Gael. E nesse período, o Júnior voltou a ser como antes. Me tratava com carinho, trazia mimos, fazia comida para nós e até lavava a louça. Mas um dia minha sogra chegou em casa e me viu deitada no sofá, enquanto ele estava fazendo jantar para a gente. E para ela aquilo foi o fim da picada. E ela virou para mim e disse que ele estava me acostumando mal, que aquilo era frescura minha. E ainda jogou na minha cara que na época dela, ela não teve tempo nem para sentar. E me chamou de mulher fraca e falou tantas coisas, mas tantas coisas que até o Júnior não aguentou. E ele, sabe, pediu que se fosse para ela continuar me tratando daquele jeito, era melhor ela nem vir mais em casa, e a minha sogra saiu até batendo o pé. Enfim, o nosso filho nasceu, graças a Deus, um menino forte, lindo, saudável. E o Júnior ficou tão bobo, sabe, tão feliz, que eu me apaixonei por ele novamente. Comecei a sentir aquele amor do passado por ele, sabe? Ele sorria à toa, me ajudava em tudo e parecia estar mais presente. E eu até passava horas alisando as camisas dele, só para agradar, para mostrar que eu estava ali cuidando dele, da nossa casa com carinho. E naquele momento parecia que a nossa relação estava se renovando. Eu queria fazer tudo para manter aquela harmonia, mas com o tempo, conforme o Gael foi crescendo, o Júnior foi se afastando de nós. Ele já não ligava tanto para o filho, tudo que ele fazia era reclamando. E um dia ele me deixou completamente destruída e a minha autoestima então foi lá pro chão. Eu não posso negar que depois da gravidez, o meu corpo mudou. As minhas curvas já não estavam assim mais tão definidas como antes. Mas eu estava me sentindo bem, sabe? Então eu decidi fazer uma surpresinha para o Júnior. Comprei uma lingerie nova, coloquei e comecei a desfilar pela casa, tentando chamar a atenção dele. E como ele não olhou, eu pedi para que ele me notasse. E o meu marido me olhou de cima para baixo com um tom frio. Ele disse que eu estava gorda e que não estava gostando, sugerindo até que eu fosse malhar urgentemente. E saiu, me deixando profundamente sem graça. Olha, e a partir daí, ele começou a me chamar de gorda na frente de qualquer pessoa, sem o menor cuidado, sem pensar em como aquilo me machucava. Ele fazia piadinhas, soltava comentários ácidos, como se o meu corpo fosse um problema, como se eu tivesse que me envergonhar por estar um pouco acima do peso. E no começo eu fingia que não ligava. Dava até um sorrisinho amarelo para não criar um clima, mas por dentro cada palavra dele ia me destruindo aos poucos. E eu fui me sentindo feia, sem graça, desinteressante. E quando eu andava nas ruas, eu andava de cabeça baixa, sem conseguir encarar as pessoas. Olha, outra situação que me machucava era quando eu estava com o Júnior e passava uma mulher bonita e ele
Ele não disfarçava, olhava sem um menor pudor, como se eu nem estivesse ali. E ainda dizia que eu precisava era seguir aquele padrão de beleza. E infelizmente, eu já não via mais como trazer o meu marido de volta. Não sentia mais que ele queria estar comigo, sabe? E só me procurava quando estava com vontade. Mas mesmo assim era algo sem graça, sem sentimento. Parecia apenas uma obrigação para ele. E eu sentia cada vez mais sozinha dentro do nosso casamento. E foi então que eu voltei para a academia, determinada a me sentir melhor e, quem sabe, até reconquistar a admiração do Júnior. Mas nada do que eu fazia chamava a atenção dele. O Júnior até parecia estar, olha, em outro mundo, distante, como se eu não existisse. E o pior era quando ele ia na casa da minha sogra, voltava de lá parecendo o próprio cão. Grosso, impaciente, qualquer coisa que eu falava era motivo para ele explodir. E o Gael então não podia nem brincar que ele ficava irritado. Olha, parecia que toda vez que ele saía de lá voltava pior, como se ela fizesse questão de envenená-lo contra mim. E por causa de tudo isso, eu disse que queria me separar, que não dava mais para viver daquele jeito. Mas o Júnior não aceitou. Disse que iria mudar, que me amava, que gostava de mim de verdade. E eu que ainda amava o meu marido, quis acreditar. Quis dar mais uma chance porque, no fundo, eu ainda tinha esperança de que as coisas poderiam ser diferentes. Que ele poderia voltar a ser aquele homem do início, o mesmo que me fazia rir, que me olhava com carinho, que me fazia sentir especial. E então, contra tudo que eu já sentia no meu coração, eu decidi ficar. E passando alguns meses, o Júnior voltou a me atacar, a falar que eu estava apenas gastando e perdendo dinheiro na academia, porque resultado mesmo ele não estava vendo, e ria achando graça de me deixar triste, sabe? E foi por causa disso que eu acabei vacilando. Eu me traí as minhas próprias convicções. Eu já não me sentia valorizada, desejada, e sem perceber, eu comecei a buscar fora o que há muito tempo não encontrava dentro de casa. E na academia eu conheci algumas pessoas, inclusive o Marcão. Olha, ele era um homem simpático, educado, que fazia questão de me cumprimentar toda vez que eu chegava. Perguntava como eu estava, mas sem segundas intenções, sem aquele olhar de quem espera algo em troca. Então, era um gesto simples, mas para mim significava muito. E depois de tanto tempo sendo ignorada, só o fato de alguém me enxergar já fazia toda a diferença. E com o tempo, o Marcão e eu acabamos nos aproximando. As nossas conversas ficaram mais frequentes, mais naturais, e sem que eu percebesse, comecei a sentir algo por ele. Eu não sabia exatamente o que era, mas era diferente, sabe? Quando ele chegava na academia, o meu coração acelerava. E eu tentava não pensar muito naquilo, afinal, eu era uma mulher casada. Por mais que o Júnior e eu não tivéssemos mais nenhuma intimidade, eu nunca me vi com alguém que trairia. Não era o meu perfil, nunca foi. Eu sempre acreditei no compromisso, no respeito dentro de um relacionamento. Mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia ignorar o que eu estava sentindo. Era uma mistura de culpa e desejo, de confusão e carência. E eu não queria cruzar nenhum limite.
mas no fundo eu sabia que emocionalmente eu já estava envolvida e mais uma vez eu insisti para me separar. Mas o Júnior não aceitava bem o meu pedido de separação e sempre prometia mudanças essas que nunca aconteciam. E no fundo, eu esperava que as coisas mudassem, mas o tempo foi passando e as promessas vazias continuavam. E uma vez, depois de muito tempo sem um toque, o Júnior me procurou. E durante o nosso momento, ele se esquivava dos meus beijos, não me beijava. E quando eu segurei o rosto dele e o beijei, ele sentiu ânsia. Nossa, e foi aí que eu entendi, da forma dolorosa, que não existia mais amor entre nós. Por mais que ele não quisesse se separar, sabe? Por mais que ele insistisse para tentarmos, eu sabia que no fundo não dava mais. O vínculo que existia entre a gente já não era mais o mesmo. E eu chorei até não aguentar mais. O Júnior tentou se explicar, disse que aquilo era o estresse que o trabalho no banco estava causando. Tentou me convencer de que a pressão do dia a dia, as demandas do trabalho estavam, afetando o comportamento dele e que ele não estava mais conseguindo lidar com tudo ao mesmo tempo. E pediu para eu ter paciência, para eu entender que ele ainda me amava, mas que estava numa fase difícil. Olha, e eu tentei ouvir. Tentei acreditar, mas as palavras já não faziam mais sentido para mim. As desculpas, os motivos, tudo parecia uma tentativa de justificar um vazio, o que antes até parecia ser uma explicação razoável, passou a ser uma desculpa para não enfrentar o que realmente estava acontecendo entre nós. E depois do que aconteceu, eu fiquei bastante abatida, e isso refletiu no meu rosto. E eu não conseguia disfarçar, sabe? E assim que eu cheguei na academia, o Marcão percebeu imediatamente que algo estava errado. Ele insistiu para saber o que estava acontecendo e eu, num impulso, acabei contando tudo o que estava acontecendo. E toda a dor, toda a frustração que eu sentia. E ele me ouviu e me disse algo que me tocou profundamente. Disse que eu era uma mulher tão interessante para ser colocada de lado e me convidou para tomar alguma coisa. E eu aceitei. A academia ficava dentro de um shopping, então a gente se sentou em uma mesinha e lá ficou conversando por um tempo. E no final, ele me acompanhou até o meu carro. E foi aí que eu pedi para ele me beijar. E o Marcão ficou surpreso, mas agiu rápido e me beijou. Olha, um beijo como eu nunca tinha experimentado antes. Foi um beijo assim, cheio de intensidade, sinceramente. Eu nunca tinha sentido o poder de um beijo. E quando o nosso beijo acabou, o Marcão me olhou e disse que entendia o meu pedido, que não iria me interpretar mal. Ele também já tinha passado por algo parecido e falou que gostaria muito de ter algo comigo, mas que antes eu precisava resolver a minha vida. Olha, foi um momento de honestidade, de respeito, sabe? E de certa forma me fez sentir ainda mais confusa sobre o que estava acontecendo na minha vida. E foi nesse momento, assim, do nada, que o Júnior apareceu no meio do estacionamento, completamente enlouquecido. Olha, ele começou a gritar coisas que me cortaram profundamente. Ele me chamou de mulherzinha
sem valor disse que a mãe dele estava certa quando dizia que eu não prestava. E eu fiquei em choque sem saber me defender. Mas o Marcão entrou na frente e me defendeu. E o meu casamento com o Júnior finalmente chegou ao fim. Ele espalhou para toda a família que eu tinha um amante e fazia ameaças dizendo que o Gael não iria ficar comigo, porque eu era uma mulher leviana. Olha, foram meses e mais meses de pura turbulência. Todos os dias eu recebia ligações da mãe do Júnior me falando horrores, me xingando, dizendo que eu era a pior mulher do mundo, que eu tinha destruído a vida do filho dela. Era um tormento diário, como se ela tivesse assumido para si a missão de me fazer pagar pelo que aconteceu. E quando a minha filha soube de tudo o que eu estava passando, eles ficaram ao meu lado. A minha mãe então nem quis saber, nem quis me ouvir direito. Só disse que se eu tinha feito alguma coisa era porque o Júnior merecia. E ela nunca se deu bem com ele, sabe? E no fundo parecia até satisfeita em ver que as coisas entre nós tinham chegado ao fim. E quando tudo finalmente se acabou, eu pude, enfim, me curar por dentro. Fechar as feridas que ainda estavam abertas, resgatar a mim mesma depois de tanto tempo me sentindo perdida. Olha, eu não me envolvi com um Marcão, porque eu sabia que antes de qualquer coisa, eu precisava de um tempo para mim. Eu precisava organizar as minhas ideias, entender tudo o que tinha acontecido, processar cada dor, cada decepção. Eu não queria entrar em uma outra história sem antes estar inteira novamente. Eu precisava me reencontrar, me fortalecer, e foi exatamente isso que eu fiz. O meu filho Gael, ainda pequeno, não entendeu muito bem a nossa separação, mas com o tempo foi se acostumando com a ausência do pai, porque o Júnior raramente pegava o filho para passar um tempo juntos. E quando saiu da casa da mãe para dividir um apartamento com um amigo, aí foi que ele sumiu de vez. O único contato que restou foi o valor da pensão e nada mais. E eu segui a minha vida. E quando finalmente eu me senti pronta, eu decidi dar uma chance ao Marcão. E essa foi, sem dúvida, uma das melhores decisões que eu já tomei. A gente está junto até hoje. Ele é um homem que me respeita, que me admira e me coloca em primeiro lugar em sua vida. Ama meu jeito, meu corpo, meu sorriso e principalmente os meus beijos. Mas o que mais me fez ter certeza de que eu estava no caminho certo foi ver o jeito como ele trata o Gael. Ele o acolhe como um filho, sabe? Exatamente da mesma forma que trata os próprios filhos. Bom, hoje olho para trás e vejo que tudo o que eu passei me trouxe até aqui. Até um amor de verdade, até um relacionamento onde sou valorizada, respeitada e principalmente feliz.